Heloísa. E agora vamos voltar ao André e destacar para todos. Ok, André, com você. Boa noite, pessoal. Uma alegria imensa aqui estar participando desse festival. Quero agradecer aí o convite, mais uma vez, do Tour e de todo mundo aí que está organizando. E poder estar aqui, falar um pouquinho aqui de piano. Acho que vocês têm escutado aí bastante gente importante, né? Acho que já devem estar aí com a cabeça cheia de informações aí, né? Mas festival é assim, né? A gente pega um monte de gente, um monte de contato, vai pegando aquele monte de informação, depois tem que organizar e ir absorvendo, estudando, né? Praticando. E é isso aí. Mas é uma alegria grande mesmo de estar aqui com vocês. Estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Perfeito. Maravilha. Vamos aproveitar e testar um segundo piano, o som do piano? Aí você pode partir. Perfeito, perfeito. Perfeito. Assim como a gente fez hoje. Tá, maravilha. Bom, então vou falar aqui um pouquinho hoje sobre forró de piano, né? Forró no piano. Por que forró de piano? Porque é o nome de um dos meus últimos discos, que eu lancei de piano solo, todo dedicado à linguagem de forró, né? Não só forró tradicional, né? Forró que eu chamo universal, né? Eu chamo de forró universal, que vem do termo da música universal, que foi o termo criado pelo Hermeto Pascoal, de, de ter essa mistura na música, né? Essa coisa de não ter muito rótulo, de, de que música é música, né? E então eu trouxe esse disco, essa linguagem de forró, e é uma linguagem que já pesquiso há muitos anos, né? Há muitos anos. Então, como o Turi falou aí, eu toco com o Hermeto Pascoal desde 94, né? Daqui a pouco eu vou ter que começar a esconder essas datas, né? Tá começando a ficar meio falando, caramba. Até eu me assusto às vezes, mas é isso. E então, quando na verdade, antes de entrar com o Hermeto Pascoal, eu já era muito fã da música dele. E a música dele meio que já tinha que mudar a minha vida, né? Assim, mesmo eu sendo bem novo, ainda tá. Não tem nem tantos anos assim de estudo. Mas quando eu conheci o Hermeto Pascoal foi um antes e depois. Falei, caramba, o que, que é isso, né? Que música é essa? E aí eu me apaixonei por essa coisa da mistura, né? Da música brasileira, dos ritmos brasileiros com jazz, com improvisação, né, com uma harmonia mais contemporânea. E, e aí eu comecei já a me interessar por isso. E aí quando eu entrei, comecei a tocar corneto, que aí minha cabeça virou do avesso. Tudo que eu pensava de música, a forma como eu pensava sobre música mudou tudo, né? Principalmente para uma coisa mais intuitiva, mais de sentir, né? E menos pensar, né? Menos teoria e mais intuição, mais sentir, né? E aí eu também comecei a ter esse contato também com essa linguagem mais brasileira, né, dos ritmos brasileiros e principalmente do Nordeste, né, que é da onde o Hermeto veio. E apesar da música do Hermeto, como ele mesmo diz, é universal, né, tem de tudo, assim, de tudo que é linguagem você pode encontrar na música dele. Você sente muito essa base da música do Nordeste, né? Porque foi da onde ele surgiu, da onde ele nasceu e foram as primeiras influências que ele teve, né? Ele diz assim que as primeiras influências que ele teve foi a natureza, né? O som da natureza, dos pássaros. Mas eu acredito que a primeira vez que ele realmente ouviu um grupo musical, alguém tocando música, deve ter sido dentro dessa linguagem.
E, e aí eu comecei a me interessar muito por essa coisa dos ritmos brasileiros e de misturar com essa mistura, né? E aí eu, além do que eu já tocava com o Hermeto, eu, eu fundei ao lado de um baixista chamado Ricardo Zóio, um trio que chama Trio Corupira, que o Túlio também comentou aí. E, e esse trio Curupira, a gente começou justamente para pegar essa formação de piano, baixo e bateria, que é uma formação às vezes muito associada ao jazz, né? Para tentar trazer uma linguagem, assim, pelo menos no começo, né? Depois acho que até mudou um pouco, mas pelo menos no começo a ideia era trazer uma linguagem 100% brasileira, né? Totalmente brasileira. Então a gente começou uma pesquisa muito grande de tudo que é ritmo. E a gente aproveitava viagens que a gente fazia, né? Tipo, eu ia tocar corneto, sei lá, no Maranhão, aí eu aproveitava e mudava a minha passagem, né? Eu pegava, vou mudar para ficar mais 2, 3 dias lá, e aí nesses 3 dias eu ficava pesquisando. Naquela época não tinha internet, não tinha YouTube, né? Você não achava, por exemplo, maracatu, ninguém sabe. Hoje em dia todo mundo sabe o que é maracatu. Naquela época ninguém sabia o que que era maracatu. Você queria comprar um instrumento de maracatu, por exemplo, uma alfaia, você tinha que ir lá em Pernambuco, você tinha que mandar fazer. Queria comprar um disco, né? Que não tinha YouTube, não tinha internet, você tinha que. Mas não tinha também nas lojas de disco aqui em São Paulo, não tinha. Então você tinha que ir para Pernambuco comprar, né? Então era muito difícil de ter acesso. Então a gente tinha que aproveitar essas viagens, procurar os grupos ensaiando tudo e aí conversar com eles, assistir os ensaios e aí a gente levava um aparelhinho de MD, não sei se vocês conhecem MD, né? Era um aparelhinho que era um CDzinho, um disquetinho assim, né? E a gente gravava, né? Não tinha celular, não tinha nada. Então era assim. E aí a gente ia pegando esse material, ia juntando, e aí a gente ia ensaiar com Curupira e a gente pegava, tentava pegar adaptar uns instrumentos de percussão, começar a tocar, né? Como é que a gente faz essa levada tal, e a gente tocava, tentava tirar do jeito bem tradicional mesmo, e depois, a partir disso, passar para os nossos instrumentos, né? Ah, sei lá, o maracatu, que instrumentação que faz? Quem que faz o grave? O grave, vamos pegar então, passar para o baixo. Aí o que que é mais agudo? Aí vamos pegar esse timbre mais agudo, passar para o piano, fazer harmonia. Então a gente fazia muito dessa adaptação e ficava ensaiando, ensaiando, praticando, treinando, né? Cada ritmo, cada linguagem, absorvendo, né? Porque você leva um tempo para absorver cada linguagem, não é de uma hora para outra, né? Não existe mágica, você tem que praticar, ouvir bastante e aí absorvendo até você realmente sentir como aquilo interiorizado de uma forma que você consegue começar a compor dentro dessa linguagem, você começa a improvisar dentro dessa linguagem. Então tem que passar por todo esse processo, né? Um processo que às vezes é a longo prazo, mas que depois enriquece muito a nossa música, né? O- a gente adquire novas linguagens, novos elementos musicais, e aí vai enriquecendo cada vez mais os nossos recursos para tocar, para compor, para arranjar essas coisas, né? E depois eu continuei essa pesquisa, mesmo o Curupira ainda existe, né? Mas a gente deu uma pausa. O baixista que hoje em dia é o Fábio Gouveia, ele tá morando na Europa. Então a gente deu uma pausa. A gente não fala que acabou o grupo, né? Mas deu uma pausa. E aí eu tenho um outro grupo, um sexteto, que é o André Marques Sexteto, que também a gente continua essa pesquisa da mesma forma. Inclusive, a gente escreveu um método que até o Turi também falou, que é esse método aqui. Não sei se está aparecendo aí, se dá para ver. Que aqui fala sobre baião, jongo e maracatu. E a gente está começando a escrever um volume 2 que vai falar sobre frevo, bumba meu boi e um terceiro ritmo que a gente ainda está definindo. Então depois até se alguém se interessar, o Túlio falou que tem um link na Freenode, mas também você pode falar diretamente comigo. Depois eu deixo meu contato aqui.
Então, essa pesquisa continua até hoje, é uma pesquisa infinita, porque o Brasil é muito rico. Cada vez eu descubro um ritmo que eu nem nunca tinha ouvido falar. Então tem muita coisa. Mas o processo é esse, a gente tem que ouvir, conhecer, ouvir muito, né? Hoje em dia está mais fácil que no YouTube você acha muita coisa, na internet você acha muita coisa. Então é claro que nada substitui o contato de você ir ver assistir um grupo ao vivo, ver os ensaios, conversar, né? Isso não substitui, mas já ajuda bastante você ter esse acesso fácil para a internet hoje em dia. Então você pode ouvir muita coisa e ouvir e absorvendo, e aí pesquisar, tentar tirar primeiro no. Eu gosto muito de começar pela percussão e depois passar para outros instrumentos. E eu faço esse processo com todos os ritmos. Mas o primeiro que eu comecei foi a linguagem foi a primeira foi o forró. Foi justamente o forró que é o que eu vou falar hoje. E, e é por isso até que eu resolvi gravar esse disco, né? Porque é uma linguagem que eu já tenho muito assim. Parece que hoje em dia parece que o meu sentimento é que parece que eu nasci com ela, entendeu? E não foi isso que aconteceu. Eu estudei muito, pratiquei muito. Antes de eu começar, eu nem sabia o que que era. Antes de conhecer o Hair Metal, nem sabia o que que era isso, mas eu já pratiquei tanto, já fui muitos anos de prática, de pesquisa, de tocar, de não sei o quê, de ir em forró, de conversar e tocar com o pessoal do forró e depois ficar tocando no piano. Que hoje em dia eu sinto muita vontade dentro dessa linguagem, apesar de não ser do Nordeste, né? Apesar de ser de São Paulo, mas é muito contato que eu tive, muita pesquisa e muito estudo. Então talvez seja a linguagem que eu considere que eu sinta mais à vontade, assim, mais até do que outras linguagens aqui do Sudeste, né? Mais do que samba, mais do que choro. Eu acho que no forró eu me sinto mais à vontade. Então, vou falar um pouquinho aqui para vocês e um pouco em cima desse processo mesmo, mas eu vou passar mais ou menos alguns passos e mostrar umas rítmicas e tocar um pouquinho. E aí depois a gente pode também fazer um bate-bola aí de bate-papo, de eu responder algumas dúvidas. Então vocês podem ir escrevendo ou anotando aí dúvidas que vocês tiverem no meio do caminho. Não sei se é assim que está funcionando assim, Turi, se como é que você é Sim, dessa sim, forma. sim, sim. Perfeito. Normalmente você, assim, fica à vontade, né? Mas normalmente, para não te interromper toda hora, né? A não ser que não seja algo específico, numa segunda parte a gente reserva um tempinho para isso. Beleza. Então, começar é, falando sobre o forró e já começando com um assunto que eu acho que é meio polêmico. Não sei se é polêmica é a palavra, mas acho que é um pouco, porque eu já tive umas discussões já a respeito disso, que é justamente sobre o que é o forró, né? O que que é forró? Então, principalmente o forró como ritmo. O forró, a gente pode classificar ele como um estilo, né? Como estilo ou como uma festa, que é, que é onde normalmente se toca um grupo musical, né? O mais tradicional é aquele que é a formação que a gente chama de pé de serra, que é sanfona, triângulo e zabumba. E, e no forró, na festa forró, né? Se toca o forró como um estilo, ele engloba vários ritmos, né? Então, você vai numa festa de forró, né, se for um grupo bom, se for um grupo bacana, ele vai tocar baião, vai tocar chachado, vai tocar shot, vai tocar quadrilha. São todos os ritmos que estão dentro do estilo forró, né? O forró como estilo. Mas também tem essa dúvida, essa pergunta que muita gente me faz, que é forró é um ritmo, né?
Forró tem um ritmo específico do forró. E até hoje, com todos esses anos que eu falei que eu pesquiso, que eu tenho esse contato, a resposta que eu dou é não sei. Não sei porque eu já conversei com muitos mestres, com muito Dominguinhos, Hermeto, sei lá, já conversei com muita gente. E não tem como é que eu posso falar? Não tem uma resposta certa, entendeu? Uma resposta definida. Cada um fala uma coisa. Então tem gente que fala que o forró é um ritmo e na verdade é um baião, só que é um baião mais rápido. Tem gente que fala que o forró na zabumba abafa num ponto e o baião abafa num outro ponto a zabumba. Tem gente que fala que o forró na melodia tem mais semicolcheia e e o baião é menos nota, é mais colcheia, é mais calmo, mais cantado, assim, né? E tem gente que fala que o forró não é ritmo, que o forró é só o estilo, a festa, e que engloba todos esses ritmos aí que eu mencionei agora há pouco. Então é difícil falar o que que é forró pensando num ritmo, né? Um ritmo definido. Porque eu posso falar uma dessas coisas, mas vocês podem amanhã encontrar outra pessoa falando uma coisa totalmente diferente, ou achar algum método aí mostrando uma coisa totalmente diferente do que eu vou falar. Então, sobre o que é forró, como ritmo, não como estilo, né? Não como festa, que isso aí já é bem definido, mas como ritmo específico, é difícil de definir. Então, eu costumo englobar tudo como baião. Eu falo assim, baião, englobo o baião como chachado, porque chachado também não é uma coisa muito definida. Também já vi muita gente falando coisas diferentes, né? É difícil também achar uma resposta definitiva. E o forró também, então eu costumo englobar tudo dentro do baião. Tá? Mas às vezes pode ser que o baião que eu toque, muita gente acha que é forró, dependendo se estiver mais rápido, se estiver mais. Né? Porque tem essa coisa, né? O baião, muitas vezes a gente fala tum, tum, tum. Ou, não, desculpa. Tum, 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 parará, tira, toda. Né? Então é. E o forró é aquela coisa mais rápida, mais. Então tem muita gente que fala que a diferença do forró e baião é essa. Mas na verdade é praticamente a mesma coisa, eu só mudei o andamento e coloquei. Deixei a melodia mais movimentada. Então é muito parecido, sabe? É muito parecido. Então o que eu falar hoje sobre baião pode ser que seja forró e pode ser que seja até alguma coisa de chachado, porque é tudo muito parecido. E eu não, até hoje eu não encontrei alguma coisa muito definida sobre isso, certo? Então a primeira coisa é a gente, pra gente que toca piano, é muito importante a zabumba. Eu não sei se todo mundo sabe o que é zabumba aqui. Zabumba é aquele tambor mais fino assim e que tem um lado mais grave e outro lado mais agudo. Então tem um lado que e o lado mais agudo normalmente se toca com uma varetinha que a gente chama de bacalhau. Então tem um infelizmente eu não tenho uma zabumba aqui, mas é facinho para vocês, se vocês colocarem aí no YouTube zabumba, vocês vão ver um monte de coisa. E esse instrumento, ele é muito importante para nós pianistas. Tem muita gente que acha que é importante ouvir a sanfona, né? Que a sanfona também é muito presente no forró, que é muito importante a gente prestar atenção na sanfona. É importante, com certeza, mas eu acho que para a parte rítmica é mais importante a zabumba, né? Então inclusive eu até falo que se alguém algum dia quiser se aprofundar realmente no forró e estudar forró a fundo no piano,
Eu aconselho até arrumar uma zabumba e tocar na zabumba primeiro. Tocar, estudar zabumba de forró. Só que estudem como canhoto, tá? Como canhota. Porque o grave vai ficar na mão esquerda. Então, mesmo se você for destro, normalmente quem é destro toca a zabumba, o grave na direita e o agudo na esquerda. Só que para pianista, sendo destro ou canhoto, é melhor tocar o grave na mão esquerda, porque aí tudo que você fizer na mão esquerda já vai ser o grave que você vai usar no grave do piano. E tudo que for agudo, você vai usar os acordes na mão direita. Então, por exemplo, na zabumba, uma divisão que é tum-cá, tum-cá, cá, tum-cá, tum-cá, cá, tum-cá, tum-cá. Você tocando aqui na mão esquerda o grave e o direito no o agudo, tum-cá, tum-cá, cá, tum-cá. Depois você vai passar pro piano isso aqui. Exatamente a mesma divisão que você está fazendo. Você vai fazer o grave e o agudo e o acorde na mão direita. As divisões que você estão fazendo você vai passar pro piano. Então, estudar zabumba ajuda muito, tá? Para depois você passar para o piano. Principalmente essa parte de acompanhamento. Tá? Então, eu vou passar aqui algumas divisões da zabumba e que eu usei para adaptar no piano. E pensando em acompanhamento primeiro, como se fosse um duo. Porque eu penso muito no piano assim dividido de 4 formas de tocar, né? Eu penso muito assim em 4 formas. Uma é duo, eu acompanhando algum instrumento ou fazendo melodia, né? Sendo voz, sendo um violino, sendo um saxofone, uma flauta, mas eu acompanhando sozinho, mas como acompanhante, como acompanhando. A segunda é como pianista de trio, onde eu vou estar com baixo e com bateria. Eu vou estar com a função melódica e a função harmônica, mas tendo que estar não podendo embolar com baixo, entendeu? Deixando o baixo, as funções do baixo para o baixo e as funções da bateria para a bateria. Então eu vou estar fazendo harmonia e melodia. A terceira forma é acompanhando dentro de um grupo. Um grupo que já tem um outro instrumento melódico, mas também que tem baixo, tem bateria e pode ter outros instrumentos. Eu vou tocar de outra forma. E a quarta forma é o piano solo, que aí eu vou ter que fazer todas essas funções. Eu vou ter que ser bateria, vou ter que ser baixo, eu vou ter que ser harmonia, eu vou ter que ser melodia. Então é a forma mais complexa, né? Que para mim, na minha opinião, a forma mais complexa de tocar piano é o piano solo. Então eu vou mostrar um pouquinho em cada forma, principalmente no acompanhando em duo, em trio e piano solo. Principalmente nessas três, eu vou falar um pouquinho de cada aqui, mas tudo isso dentro da linguagem do forró. Tá? Primeiro eu vou mudar minha câmera aqui, espero que funcione. Tá dando para ver aí certinho o teclado? Perfeito. Show. E vou abrir aqui, deixa eu ver. Então aqui no baião então, né? Primeiro começando aqui. Essas figuras aqui eu chamo de figuras base, né? Figuras base porque porque é a base, mas na verdade muita gente acha que só isso é o baião, né? Então, quando eu falo, como é que toca baião? Normalmente faz, né?
Mas às vezes faz qualquer coisa na mão direita. E fala que é baião, né? Ou essa segunda. Muita gente faz isso aqui também, né? Só que a mão direita aqui tá qualquer coisa, né? Não tem nada a ver com o baião que eu tô tocando na mão direita. E eu só tô fazendo isso aqui. E essa figura aqui, na verdade, do B aqui, por exemplo, ela é uma figura que aparece em outros ritmos também, em outras linguagens, né? Por exemplo, a milonga, não sei se alguém já ouviu falar da milonga, que é um ritmo que tem no sul do Brasil, que é um ritmo, na verdade, que de origem argentina. Mas tem isso aqui. Tem muito isso aqui na milonga, por exemplo. E essa mesma rítmica. Tem alguns ritmos do Caribe também que tem esse padrão aqui. Tum, 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 tum. Só que o que diferencia é todo o resto, né? É todo o resto. E então é isso que faz a diferença. Então isso aqui é só a base, né? Isso aqui é a base do baião, que também pode ser a base do forró, que também pode ser a base do chachado, como eu falei, né? O que diferencia é a soma com essas figuras base, né? Essas figuras bases, na verdade, elas são o grave da zabumba. É o que eu estava falando, né? A zabumba tem o grave e o agudo. É o grave da zabumba. E aí, o agudo é essa parte de cima aqui, né? Nessas três figuras aqui. Essa figura 3 aqui, muita gente classifica do chachado, né? Falam que é o chachado essa figura 3 aqui. Mas eu já vi gente falando também que isso é baião e que isso também é forró. Por isso que é difícil. Mas aqui tem 3 exemplos de levada de zabumba. Então esse primeiro aqui, né? Show. Acho que não precisa ficar nessa câmera agora. Esse primeiro que é tum-cá, tum-cá, cá, 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 tum-cá, tum-cá, cá. Essa é uma variação. A segunda fica uma colcheia na mão direita, nessa parte aguda. Seria o que a gente vai fazer os acordes na mão direita. Então fica essa colcheia, mas com esse acento no contra. Tá. É difícil cantar ela porque tchá, 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 tum, 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 tchá, tchá, tum, tchá, tum, tchá, 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 mais ou menos assim. E a terceira que também a gente pode chamar de chachado, usa essa figura do B aqui da base do baião no grave, tum, 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 tum. E no agudo, tá, 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 tá. Então elas se complementam, né? Fica tum tá tá tum tá tá tum tá 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 tum. Então, essas são 3 variações assim que eu uso bastante, que são tem assim, se você for pesquisar no forró e os zabumbeiros aí que tocam por aí, tem muito mais variação que essa. Mas essas são 3 variações que eu gostei mais, assim, que eu acabei aplicando mais, usando mais essas. E, e acho bacana fazer variações em cima delas. Então eu vou aqui mostrar alguns exemplos para o piano, né, em cima dessas 3 variações e alguns recursos mais que a gente pode fazer. Deixa eu abrir aqui.
Só um segundinho. Vou mudar a câmera de novo. Então esse aqui é um exemplo aí pensando num sol com sétima e 13ª, né? O forró, ele tem muito essa característica de usar um acorde com sétima, né? Que é eu não costumo muito pensar em modos, mas para quem pensa em modos, seria o modo mixolídio. Então o forró usa muito esse modo, usa muito esse acorde com sétima, né? Aqui nesse caso eu estou usando o acorde com sétima, mas também colocando a 13ª. Sétima, terça em cima e a 13ª aqui. Então no grave tem essa oitavada, né? Tá, tá. Na verdade eu escrevi nessa oitava aí para ficar mais fácil para ler, mas o certo é tocar a oitava abaixo. Porque senão as duas mãos vão ficar uma em cima da outra aqui. Então Por que eu uso essa oitava? Por que oitavo aqui? Tem um motivo. É porque eu penso na zabumba, o grave, além de ter esse grave agudo, no próprio grave, você pode tocar ela solto, né? Deixando, você bate e faz assim, né? Ela fica suando. Ou você pode bater e deixar pressionado, que é o abafado, a gente chama de abafado. Vai fazer tu, né? Então, tu, tu, tu. E esse abafado ele fica um pouco mais agudo. Então, às vezes eu uso essa oitavada para tentar simular esse solto e o abafado, né? O grave seria o solto e o agudo seria o abafado. Então, e aqui no acorde seria o agudo da zabumba, que é 1, 2, 1. Apesar de estar escrito colcheia pontuada e colcheia, você pode pensar tudo. Isso que faltou eu colocar um estacato aqui. Você pode pensar tudo sequinho, tá? Mesmo estando escrito assim, pode pensar tudo sequinho. Então fica tchá, 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 Então, esse é o primeiro exemplo. Aí, o próximo exemplo, eu já mudei um pouco a distribuição, né? Tônica e sétima na mão esquerda e na mão direita a terça, a 13ª e a nona. E aqui, além da rítmica da zabumba, tem também eu tento simular também o fole da sanfona,
que o fole da sanfona faz, quando ela faz esse acompanhamento aqui, que seria a parte da mão direita aqui, que também seria o agudo do zabumba, ele faz tchan já, tchan já, tchan já, tchan já, tchan já, tchan já, tchan já. Vai meio que apertando o fole, sabe? E dá essa sensação de estar um pouco mais ligado, que no piano é um pouco difícil de fazer. Então, eu dou uma amassada aqui para ficar mais ligado. Né, se a gente for tocar como tá ali exatamente, a gente vai tocar, acho que mais ou menos assim. Né? Mas não tem esse... Vocês conseguem sentir a diferença? Como se eu... Já tentar pegar isso que vem do acordeon. Eu dou uma empurrada, assim. Isso aqui depois a gente vai usar também no shot, que é o outro ritmo do forró também. Esse mesmo recurso depois a gente vai usar no shot. Então, a mão esquerda faz... É muito importante essa acentuação. Certo? Só para ver mais de perto. Então essa é uma outra variação. E a outra é aquela lá que também muitas vezes a gente chama de chachado. A gente pode chamar de chachado, que é aquela que se complementa, né? Então, na mão esquerda eu escrevi essa linha, mas não necessariamente tem que ser essa linha. Você pode fazer pode fazer só o grave, ou pode inventar alguma outra linha, mas dentro dessa rítmica, tum, 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 né? Então essa rítmica é essa linha com essas notas pode mudar. O importante é a rítmica. E aqui só que, dependendo do andamento, isso aqui pode ficar bem difícil de fazer. Vai depender da técnica que você tiver de repetição, né? De conseguir fazer isso aqui rápido, né? Porque você pode ficar nesse andamento, né? Então, se tiver muita dificuldade de fazer nesse andamento, tem um recurso que a gente também pode usar, que é dividir. Em vez de tocar tudo junto, dividir, fazer... Pode fazer de forma ascendente
ritmo descendente. E aí, para quem tiver dificuldade de fazer essas repetições muito rápido, né? Aí pode treinar desse jeito. É importante ser tudo meio sequinho, tá? A gente tem que lembrar que tudo isso vem da percussão. Então tem muita... O que eu vejo é, às vezes, muito pianista tocando esses ritmos, mas deixando muito ligado, e aí perde um pouco o swing, perde um pouco essa coisa de ser percussivo. Tem que lembrar que tudo vem da percussão. Então, sempre pensar em sequinho, não fazer. Olha a diferença. Estou fazendo muito ligado. Agora eu vou fazer sequinho. Fica muito mais percussivo, fica mais swingado. Então é importante também isso de sempre pensar mais sequinho, com algumas exceções, né? Mas sempre pender, assim, sempre ser pendente pro mais sequinho, pro mais staccato, do que pro ligado, quando estiver fazendo esses ritmos mais percussivos. Então esses são alguns exemplos de apertei o botão errado aqui. Alguns exemplos de acompanhamentos, né? Pensando em duo, né? Eu vou estar acompanhando alguém fazendo melodia, né? Sozinho, acompanhando sem bateria, acompanhando sem baixo. Eu vou estar acompanhando alguém fazendo alguma melodia. Então, essas são algumas formas que eu uso assim para tocar baião. Aí vem a segunda forma que eu falei, que é quando eu vou tocar em trio, quando já tem um baixo e uma bateria. Então, só um minutinho. Na verdade, é um pouco mais, eu penso um pouco mais simples quando eu vou tocar dessa maneira, para poder deixar um pouco a gente poder ter um pouco mais de liberdade para fazer as melodias. Então, eu normalmente eu uso mais a figura base mesmo, né? As duas figuras bases que eu falei, que eu acho que funciona bem também. Você pode usar, porque é assim, né? Normalmente o grave da zabumba, as divisões de grave da zabumba, que até seria essa divisão aqui de baixo, né? Eu uso mais para fazer o baixo quando eu estou acompanhando. E as figuras da parte aguda da zabumba eu uso para fazer harmonia, que tem essa coisa do grave e agudo. Só que aí quando eu tô tocando melodia, normalmente eu penso dessa forma aqui, diferente. Tá, o tamanho tá bom aqui, para estão vendo bem aqui, ó, as figuras que Tá sim, André, tá bom. tá. Então, essa melodia aí que eu coloquei é só uma melodia para exemplo, tá? Uma melodia meio de linguagem de baião, mas é só para exemplificar, né? Então vou fazer, seria melhor escrevendo oitava acima.
dessa figura aqui. Ou a figura B lá daquele primeiro exemplo que eu mostrei lá, figura base B. Deixa eu mostrar um pouquinho mais ampliado. Tá meio apagadinho aqui, ó. O agudo. Tá? Ou então, uma das figuras que às vezes também dá para usar, que eu gosto de usar, aí já não é a figura base, já não é a do grave, aqui já é a figura do agudo mesmo, que é a colcheia, né? Aquela colcheia. É que, aí aí eu tocando sozinho, não vai soar baião, porque vai faltar a bateria e o baixo para dar a sonoridade do baião. Então, se eu tocando isso aqui sozinho, né, não vai soar baião, mas tem que pensar que isso é para tocar em trio. Então tem que ter um baixo fazendo tum, 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 e a bateria aí vai soar. Tá? Mas isso aqui também é um jeito que eu gosto de aplicar na mão esquerda. E aí tem que treinar passo a passo, né? Porque às vezes é difícil de coordenar, ainda mais fazendo acentuação. Então tem que treinar lentinho com o metrônomo. E às vezes pegar na mão direita, assim, começar com uma nota e se tocar. Tocar divisões mais simples, né? Começando, sei lá. Né? E aí depois divisões mais sincopadas, que é o mais difícil, né? Porque como a mão esquerda tá colcheia, então para fazer figuras mais sincopadas é um pouco mais difícil. Mas pode começar estudando assim. Se tiver muito rápido, pega o metrônomo e desce o andamento. Vê onde que encaixa cada nota, onde que encaixa com a mão esquerda, assim, onde que bate os pontos de apoio, né? Onde que bate junto, onde que bate separado. Vai sentindo aí para conseguir coordenar. E aí vai aumentando e vai aumentando a dificuldade. Né? E eu aconselho vocês estudarem nessa ordem mesmo, pensando primeiro como acompanhamento, né? Pensando, vou estudar primeiro, acompanhar como se estivesse acompanhando alguém solando, depois estudar como trio, né? Porque o piano solo aí depois é muito mais coordenação que isso. Então isso aqui na verdade também serve como níveis de estudo, né? É, vou vou treinar prime, primeiro eu vou treinar como acompanhante. Depois eu vou treinar como pianista de trio.
e depois como piano solo, porque é como é um degrauzinho mesmo, né? Principalmente em relação à coordenação e de conseguir fazer as coisas diferentes com as duas mãos. Então, esses são alguns exemplos que eu gosto de usar para pensando em trio. E aí depois tem o piano solo, que aí fica mais difícil, mas tudo a gente treinando, praticando com paciência a gente consegue. E aí depois o resultado é recompensador e a gente fica muito feliz. Então vale a pena estudar bastante, praticar bastante, ter paciência que a gente consegue. Deixa eu abrir aqui o. Tá quase. Foi. Então aí começa a ficar um pouco mais difícil, mas não se assustem, gente. Porque é aquilo, vai. Eu tenho. Aqui é uma aula rápida, né? Que eu tô te passando informações que, na verdade, para vocês estudarem por um longo tempo. Né? Então não olhem isso aí e falem, nossa, nunca vou conseguir tocar, porque eu já vi muita gente fazendo isso, mas não. Paciência, faz cada passo, degrauzinho, e treinando que a gente consegue, tá? Então isso aqui é um pouco mais difícil, mas pensando que eu estou passando para vocês um conteúdo de longo prazo para vocês treinarem. Então, piano solo. Piano solo, a gente tem que pensar mais ou menos como se a gente estivesse fazendo aquele acompanhamento solo, né? Acompanhamento, a primeira coisa que eu mostrei, só que ao mesmo tempo fazendo melodia. Então, muitas vezes a gente tem que soar como se tivesse três mãos. Eu penso muito assim, como se fosse três partes. Eu divido minha mão assim. O grave e o baixo aqui, o acorde aqui no meio e a melodia aqui nessas duas, né? E aí depois tem outras formas de... Em alguns momentos eu penso assim, em alguns momentos eu faço o acompanhamento totalmente com a mão esquerda, para eu poder fazer umas melodias mais complexas com a mão direita, porque desse jeito aqui não dá para fazer melodia muito rápida, com muita semicolcheia, porque aí é impossível você conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então essa forma assim de pensar em três mãos, entre aspas, né, é para melodias mais simples. E aí quando eu faço melodias mais complexas, aí eu faço uma outra levada aqui só com a mão esquerda. E aí essa mistura dessas duas formas que dá um colorido bem bacana. Então a gente estuda cada uma separadamente, né? Cada forma separado, e aí depois quando a gente começa a absorver e interiorizar cada forma, a gente começa a misturar. E aí quando a gente começa a misturar, que aí começa a dar uma cara bem bacana e, e fica mais rico tudo, né? Então a gente tem que começar estudando uma por uma. Então essa aqui é uma primeira, pensando em uma daquelas formas de acompanhamento, só que com a melodia aqui em cima. A primeira coisa é estudar, é identificar, né, cada forma, né, o grave, o acompanhamento seria aqui, que depois passa para cá,
O acorde vai mudando de acordo com a melodia. A melodia, dependendo da região onde está a melodia, eu vou mudando a abertura. Então, no começo, a melodia está aqui. Desculpa. 2, 3, 4. Então, como eu falei, é uma melodia, para você conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, tem que ser uma melodia simples. Então, primeira coisa é juntar o acompanhamento aqui com a mão direita, como se fosse duas mãos, né? Tem que pensar separado. Nesse caso, não tá tão difícil, porque as duas estão. Tá tudo meio que fazendo a mesma rítmica. Então o que você tem que prestar atenção aqui é que a melodia tem que soar mais alto do que o resto. Então isso que é a maior dificuldade. Então mesmo tendo essa acentuação, não pode ser muito. A melodia tem que estar mais que isso. Eu tô olhando a linha de cima, né? A linha de baixo. Então, eu uso algumas notas aqui, porque aqui a mão esquerda, que tem a tônica e a sétima, ela está complementando o acorde. Então eu uso poucas notas aqui, porque também não dá para fazer um monte de nota fazendo tudo isso, fazendo melodia ao mesmo tempo. Então aí você pode treinar só essa parte de baixo da mão direita. Depois você pode também estudar só a mão esquerda e a melodia. E aí depois, juntando tudo devagarzinho, né? Começando bem lentinho, até conseguir. Vou mostrar mais. Opa. Então esse é o primeiro exemplo. Usando uma daquelas, com base em uma daquelas levadas de acompanhamento, que é uma das levadas da zabumba. Agora essa aqui é complicada. Só vai me bater. Essa aqui é com base. Isso aqui na verdade, é é uma forma de dar um swing legal aqui no forró, no piano, que é com base na zabumba, mas é meio que fazendo uma jogada aqui na mão esquerda, que é. Porque aqui, na verdade, a sétima aqui do acorde, né? Que tá ali na mão esquerda, na clave de Fá. Ela vai fazer um swing com essa outra parte, que é da parte mais grave da mão direita, que é ali que tá o Si e o Mi, né? Que é. Eu vou começar a tocar, porque aqui tá começando antecipado, né? Mas eu vou começar a tocar aqui daqui do primeiro tempo.
e tocar essa parte aqui. Ficou meio torto, mas acho que deu para entender, né? Fica. Então, essa primeira nota aqui que vem ligada daqui, eu vou começar com pausa. Então, é. Não sei se deu para entender. Então, isso aqui é uma jogada, né? Essa parte aguda da mão esquerda. É para fazer um swing. Então, essa aqui seria a parte da harmonia, né? É que tô dividindo com o polegar aqui da mão esquerda com essas duas notas aqui na mão direita. Então fica aqui, uma e aqui. Só isso aqui. Isso aqui dá um swing bem legal. Só que aí você tem que juntar com o resto. Então o baixo fica só aqui. Então você pode primeiro treinar para fazer isso aqui. Depois pode treinar esse violinho. E depois tentar encaixar esse baixo. Aí, só que além disso tudo, tem a melodia também. Então a melodia tá aqui, tá começando antecipada, né? 1, 2. Não sei se eu tô tocando certo, na verdade. Acho que é isso. Vocês estão ouvindo eu marcando aqui? Isso aqui? Não sei se está dando para ouvir. Eu estou tentando marcar aqui para vocês sentirem o tempo. 1, 2, 1. E aquela mesma coisa de tentar deixar a melodia soar mais. A melodia fica suando. E aí?
partitura. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Ah, esse é aquele exemplo do chachado. Aquele... Só que usando a melodia aqui. Certo? Então, essas são algumas formas, pensando com melodias mais simples. E só que aí a gente às vezes quer, principalmente no forró, assim, tem aquelas melodias mais. Só que aí não dá pra fazer essas melodias fazendo tudo isso aí, né, que tá escrito, né? Então a gente tem que pensar em formas de adaptar aqui para fazer algumas levadas só com a mão esquerda. Ah, tem mais uma aqui que eu tinha esquecido. Isso aqui é uma. A gente pode também criar algumas linhas de baixo. Eu gosto de fazer bastante isso. Pensando aqui na mão direita fazendo um acorde aqui mais simples, né? E aí a gente pode criar algumas linhas de baixo, como síncopa, assim, que lembra bastante. Que traz muito também essa coisa da linguagem do baião. Aí você pode criar a sua própria linha, assim, não tem uma regra específica para isso, é mais usando essa rítmica que dá para fazer bastante coisa legal. Aí aqui é um exemplo aqui de uma figura que eu uso, né? É uma figura que
que, que lembra muito assim, juntando as duas figuras da zabumba, né? Quem costuma usar bastante essa levada aqui é o Gismonte. E aí a mesma coisa que eu falei, tem que treinar, começa treinando só com uma nota e fazendo figura simples. Vai aumentando a dificuldade. Até conseguir uma liberdade maior e poder criar frases, né? Então mas vai treinando passo a passo, bem lentinho, e vai acelerando aos poucos, treina só com semínima, depois com mínima, depois com semínima, depois com colcheia, depois com semicolcheia, até criando essa independência, essa coordenação para conseguir depois fazer frases, né? E aí, essa levada é um exemplo que eu uso para fazer quando quero ficar com a mão direita mais livre, para fazer frases com mais notas. E aí, eu deixo a mão esquerda sozinha fazendo essa função de baixo, de ritmo e de harmonia. Né? Então, você pode ver que eu usei uma figura, um acorde mais... um acorde menor, né? Aqui só tônica, sétima, tônica, terça e sétima, por exemplo, né? Porque pra ficar, ainda mais que minha mão é pequena, né? Quem tem mão maior, acho que dá pra até usar isso aqui, né? Pra pôr uma nona aqui. É que minha mão é pequena, então é mais difícil fazer isso. Então eu uso uma forma reduzida. Mas tudo tem que treinar lentinho e começando com figuras mais simples na mão direita. E uma outra levada que eu gosto de usar é essa aqui. Aqui já em sol, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mesma coisa que eu falei do outro.
Mesmo processo. Aqui eu estou usando essa abertura com mais salto, mas também dá para usar aquela mesma forma que eu usei aqui, só que dá para usar. Tem menos salto, né? Porque aqui, esse salto aqui, dependendo do tamanho da mão, fica um pouco difícil. Então é uma coisa a mais para ficar difícil. Então é melhor começar com uma abertura menor. Eu tô tocando no andamento rápido já, né? Tem que começar lentinho. Tá, começar bem lentinho. E aí vai acelerando aos poucos e aumentando as figuras na mão direita aos poucos. Certo? Então, aí a gente começa a ter, depois que a gente estuda todas essas figuras e começa a ficar mais à vontade, com mais liberdade, a gente começa a misturar também tudo isso. E aí começa a se ficar com muitos recursos, né? E fica com um piano solo mais rico, assim. Então você pode, dependendo da onde você está com a melodia, dependendo da forma que você está com a melodia, você toca de uma forma diferente. Mas tudo foi estudado separadamente. Então quando a gente olha então, meio que vai misturando tudo. Aí quem vê assim fala, nossa, que difícil, né? Quanta coisa, como é que pode conseguir, sei lá, fazer tanta coisa? Mas na verdade é tudo estudado separadamente, entendeu? Cada forma estudado separadamente até ficar bem à vontade e aí depois começa a juntar. E aí, quando você tem cada forma é, dessa separadamente, consegue bem liberdade, está tocando bem à vontade, essa coisa de juntar é meio que natural. Então você começa a meio que juntar tudo de uma forma um pouco natural, depois que você está à vontade em cada uma delas, né? Então, é todo esse processo, mas que no final você pode ter um resultado aí bacana e com bastante recurso, né? Então aí tá algumas formas que eu separei para mostrar para vocês.
pensando nesses jeitos de tocar, né? Acompanhamento com melodia, com alguém fazendo, com alguma outra pessoa tocando melodia, em trio, tocando melodia, harmonia, tendo que tem um baixo e uma bateria, e depois o piano solo, que é essa forma mais complexa, mas que depois fica bem bacana no final, o resultado final fica bem bacana e fica mais cheio, né? Você ouve esse piano mais cheio, você não fica, às vezes, a gente ouve às vezes uns pianos solos, mas é aquela coisa vazia, né? Aquela coisa de só uma esquerda e aquilo, uma esquerda assim, e uma melodia lá no agudo. Acho que tem momentos que funcionam, entendeu? Mas o tempo todo assim, para mim, acho que fica cansativo, uma coisa vazia, falta. Então, aí, por isso que eu gostei de, além de influências de ouvir outras pessoas tocando, também de eu pesquisar formas de tocar, porque eu sentia falta desse preenchimento, entendeu? De ficar essa coisa mais, sentir esse piano mais cheio. E foi por isso que eu cheguei nesse resultado. E eu sempre gosto assim de mostrar, assim, de passar esses recursos, né, que são uma forma a mais aí para vocês olharem e decidir depois se vai estudar ou não. Mas acho que é isso. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer falar alguma coisa. Maravilha, André, maravilha, é isso mesmo. E a questão é disposição para estudar, né? E dar fundo a isso. Tem um monte de parabéns, grande contribuição, maravilha, show, pelo amor de Deus, que material rico. Rafael, um monte de palmas, muito bom esse material, a Heloísa está dizendo. A Heloísa, inclusive, curtindo, tocando junto com você. Marlene falando que luxo seu trabalho. E tinha uma pergunta, essa pergunta é da Carolina, quando você estava tocando pro trio e você mostrou uma célula em que você tinha as colcheias na mão esquerda com o acento no contratempo. Então ela diz, então tocar piano trio é o acento no contratempo em colcheias intrínseco no ritmo. Ah, me parece entender que justamente o O, con- contratempo é intrínseco no ritmo. É isso, né? o contratempo. Como é que é a pergunta inteira mesmo? Acho que sim, sim. Tocar no piano trio, na mão esquerda, o acento no contratempo, que você fazia tum, tá, 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 tá. Ah, sim. Se era uma Então, questão. ele faz parte, né? Faz parte do ritmo. Né? Na zabumba se usa muito na parte do agudo, né? Essa, essa colcheia. No contratempo, no triângulo, tem esse acento sempre também no contratempo. Ting, 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 ting. Tem muita melodia também que usa essa colcheia. Porararirarará, parararirarará. Então, ela faz parte, principalmente essa colcheia com esse acento no contra, né? Tará, 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 tan. Ela tá bem presente no forró. Então Mas não que necessariamente você tem que fazer sempre, né? Não necessariamente você tem que. Quando a pergunta foi quando é em trio, né? Não que você tenha que fazer sempre isso, mas você pode colocar que faz parte do ritmo, sim. Ela. Sim. O Leonardo pergunta se você enveredou nesse ritmo e também passa por outros. Se você toca outros, claro, né? Sim. Então, é como. Não sei se ele estava aqui desde o começo, né? Mas no começo, como eu falei, eu pesquiso há muitos anos muitos ritmos, né? Inclusive, aproveitando fazer uma propagandinha, eu tenho um curso de ritmos brasileiros para piano por WhatsApp, onde eu falo sobre 6 ritmos, além do forró, também falo pro jongo, bumba meu boi, samba, frevo. Então Espera só um minutinho aqui. Ah,
Se alguém quiser depois entrar em contato comigo por aqui, por algum desses canais, que depois eu posso te passar mais detalhes sobre esse curso aí, se alguém se interessar. Mas eu estudei muito assim, muitos ritmos. Assim, nem dá para falar todos aqui. Então e é sempre esse processo. Eu sempre tento repetir esse processo com cada ritmo que eu estudo, começando da percussão, e aí da percussão tentando adaptar para o piano e começando desse jeito, acompanhamento, depois trio e depois piano solo. É uma forma, é um padrão que eu acabei estabelecendo assim para mim mesmo e que eu vejo que funciona e que depois dando aulas assim e com alunos assim, eu vejo que funciona, costuma funcionar para a maioria assim, funciona bem. Então Tem uma pergunta é isso. do Ramaeira, peraí, foi ele sim. Falou, existe alguma característica harmônica mais marcante nos estilos expostos? Então, como eu tinha falado, tem muito essa coisa do acorde com sétima, né? Mas não que necessariamente todo forró é assim, né? Tem muito forró também em menor, né? Em tonalidade menor. Por exemplo, aquele... Ixi, deu branco. Ah. É Assum Preto, né? Assum Preto é um forró bem conhecido em tonalidade menor. Mas assim, Mas o acorde com sétima, né? Essa coisa para quem gosta de pensar no modo mixolídio, é bem característico. E uma coisa que é característica também, apesar que eu acho que às vezes muita gente exagera, é a quando é o acorde com sétima, pensar em quarta aumentada. Porque a quarta aumentada, ela é aqui, ó, acorde com sétima, né? Seria uma escala maior que sétima menor, né? Se fosse pensar em modo, é modo mixolídio, só que quarta aumentada. Porque essa quarta aumentada, ela tá presente no forró, mas ela não é também assim como todo mundo... Às vezes eu acho que o pessoal exagera, porque se você vai ouvir as gravações de forró de raiz, né? Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Anastácia. Você vai ouvir esse forró de raiz, não, é só às vezes que aparece essa quarta aumentada, né? Não é uma coisa super assim que tá em todo forró. Então muita gente fala, o forró é para usar esse modo mixolídio com quarta aumentada, acorde, né? A escala modo mixolídio é a escala maior, só que com a sétima menor, né? Na verdade, eu particularmente não gosto muito de pensar em modo. Eu penso no acidente. Eu penso é maior com sétima menor, em vez de pensar que é mixolídio. Mas quem gosta de pensar em modo, também não tô condenando nem falando mal, só uma coisa pessoal minha, né? Então seria o modo mixolídio, só que com a quarta aumentada. E muita gente fala que esse que é o que pra tocar forró é isso. Mas eu gosto de pensar com a quarta justa mesmo, e às vezes colocar a quarta aumentada, né? Porque aí dá uma envenenadinha, assim, entendeu? Dá um destaque quando ela aparece. Se você usar ela sempre, primeiro que não é todo forró que você escuta ela. Então, se você usar ela sempre, fica meio banal. Você acostuma com ela, ela perde essa sonoridade vai dar de um destaque, né? Que eu vou tocar um pouquinho aqui, fazendo dessa forma mais simples aqui. E vou fazer umas melodias usando pensando mais ou menos como eu penso, né? Mais com a quarta justa, mas aí alguma hora ou outra eu uso a quarta aumentada. Aí vocês vão ver que vai dar um destaque.
Só apareceu nesse final aqui. Então quando ela aparece, fala, olha que legal, sonoridade diferente aí, né? Agora se eu usar ela sempre, você pode usar e não vai estar, você não vai estar fora da linguagem, né? Porque essa quarta aumentada ela faz parte da linguagem, sim. Só que ela perde aquele destaque, aquele fator surpresa, né? Perde aquele fator surpresa de quando ela aparece de vez em quando. Então é uma nota, assim, uma tensão, sim, que você pode usar no forró, essa quarta aumentada, mas eu sempre aconselho a você não usar sempre, usar de vez em quando, para poder criar essa surpresa em quem estiver ouvindo. Mas é isso, é o acorde com sétima, esse modo, esse acorde. Ela aparece muito no forró, acho que seria o principal. Se eu for pensar no forró tradicional, seria acho que o principal, talvez, principal característica harmônica, né? Mas também tem forrós em menores e também tem forrós mais contemporâneos, né? Que já entra outras harmonias mais modernas e mais complexas. A Mariana pergunta: tem como disponibilizar essas células para o estudo? Sim, sim, eu vou disponibilizar. Você tem alguma forma de eu Vamos mandar para deixar na você? plataforma. Sim, Tá. sim, vamos deixar na plataforma. Os palestrantes estão fazendo isso, de fato. Sim. Então, eu vou fazer isso então. Vou enviar para o Turi e ele coloca na plataforma. O Bruno pergunta: para juntar as técnicas, poderia pensar por sessão ou frase? Seria preciso fazer um laboratório na música que vai tocar para pensar quando vai usar cada técnica, para misturar. Eu li a frase. Acho que sim, acho que pode pensar desse jeito. Na verdade, eu costumo pensar, eu costumo estudar, né? Eu pratiquei mais ou menos dessa forma que eu mostrei. Mostrei meio rápido, eu sei porque a gente não tem muito tempo, né? Mas é mais ou menos do jeito que eu mostrei. Eu começo pensando com algumas células rítmicas mais simples, né? É bem simples e num andamento bem mais lento. E aí eu vou complicando aos poucos, colocando outras divisões. É claro que mesmo depois que você já estiver conseguindo tocar assim um pouco mais livre, né? Dependendo do que você for fazer na mão direita, principalmente se você estiver improvisando, pode ser que apareça aí alguma divisão aí que você vai ter um pouco de dificuldade. Mas quanto mais você fizer esse treino com o máximo de divisões rítmicas possíveis, né? É mais difícil acontecer de você se perder em alguma hora ou não conseguir executar alguma divisão aí no momento de improviso ou no momento que você estiver se apresentando, né? Então o ideal é juntar mesmo, pensar separado, quer dizer, pensar separado mesmo, né? Cada divisão, cada forma de tocar e aí depois ir juntando. Não sei se eu respondi direito, mas acho que é meio isso. Muito bem. Ô, André, não sei se tem alguma outra pergunta, se vocês querem alguma fazer alguma outra pergunta. Eu acho que você deu uma aula, uma super aula, você mostrou justamente essas possibilidades, né, do duo, do acompanhamento do trio, do piano solo, de uma maneira excelente e obviamente não poderia ser diferente pela tua experiência como músico, né, antes de mais nada, de palco, como performer, como arranjador, e também pela tua experiência como professor, né, porque você tem esses dois lados, né, isso é muito importante, a gente organizar as ideias para passá-las. Aqui a Daniela está falando super didático. André, parabéns. É isso. Obrigado, gente. É, E agora eu tô vendo aqui o você chat aqui, está não vendo o estava chat? vendo antes. Agora eu tô Dá vendo. uma Obrigado olhada. aí pelos comentários, pessoal.
Muito, Fico muito feliz. legal. Vai passando aí. Legal. Se Obrigado, algo gente. que você queira falar. Obviamente antes tinha da Heloísa também, então tudo já. O Bruno pergunta ainda, tem diferença entre o ritmo, o forró atual, aquele de churrascaria com teclado ou workstation? Ah, muita diferença, muita diferença. Esse, esses forrós, dependendo esse forró atual, na verdade, acho que não sei se seria uma maneira certa de falar, porque tem muito forró atual muito bom, né? Eu acho que depende muito, na verdade, da linha, né? Que tem um forró que acho que acabou indo para um lado mais comercial, né? Que esses forrós que, que aí tem um ritmo que é meio misturado com música pop, né? Então tem esse ritmo mais quadrado, tem todas essas coisas mais sincopadas, esses detalhes que eu mostrei aqui, normalmente não tem. É uma coisa mais tum, tá, né? Tem essa caixa no tá, que vem muito da música pop, né? Então já tem essa mistura, já é meio que um forró mais simplificado e misturado com a música pop. Então tem essa linha que seguiu, mas tem uma linha ainda tradicional que muita gente segue, né? Então, por isso que eu falei que atual não é, acho que não é talvez a maneira correta, porque tem muitos grupos atuais tocando também dessa outra forma mais dentro do tradicional. Então, mas eu entendi a sua pergunta, mas acho que a diferença acho que é mais essa, acho que é uma forma mais simplificada e misturado com a música pop. É, são realmente duas linhas diferentes de forró, mas tem essas diferenças. Forró universitário, ele acabou de escrever. É, é. Mais comercial, né? Claro. Sim, sim. E a gente sempre tem essa diferenciação entre a música enquanto arte, né, e a música enquanto produto comercial. E são duas manifestações que às vezes se parecem, mas que têm diretrizes totalmente opostas, né? Yes. Sim, sim. Bom, estouramos o nosso tempo abundantemente. A Heloísa está justamente promovendo aí umas palmas. Salve de palmas. Justo, maravilha. Vamos tirar mais uma fotinha aqui. O primeiro dia que eu faço isso. Yes! Vamos. 3, 2, 1. Sorriam, abram as câmeras. Todo mundo. Vai, Hugo, abre as câmeras. Espera que tem mais uma página aí. Yes! André, valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma contribuição e tanto para não fecharmos, né? Fecharmos a semana, né? Porque amanhã, sábado, dia 29 ainda teremos uma palestra de fechamento às 14, né? De 14 a 15 horas e depois os sorteios do festival. Participem, não percam. Também porque a palestra vai ser muito boa, vai, mais uma vez, como eu disse no começo, juntar um pouco as atividades da semana, né? E foi uma semana intensa, cheia de, muito rica, né? Os comentários que vocês fazem no grupo, nas redes sociais, demonstram isso. E nós ficamos muito, muito felizes por, eh, por ter alcançado, né? Ter alcançado o resultado proposto. André, muito obrigado. Obrigado também, vou agradecer a todos por terem participado e que tenhamos outras oportunidades. A gente já está planejando o FIP 2, né? Essa foi apenas a primeira edição. Que possa um festival como esse, que promove esse tipo de iniciativas, que afinal são educacionais, culturais, ter vida longa. E obrigado por vocês fazerem parte disso. Ok? Que maravilha, top, muito, muito bom. André, mais uma vez, obrigado. Se quiser. Gente, obrigado mais uma vez aí. Obrigado, Túlio, pelo convite. Obrigado a todo mundo aí pela participação. Espero ter ajudado. Obrigado a Heloísa aí também pela aula, e por tudo aí. Super pianista. E Túlio aí pela iniciativa, pelo festival. E espero realmente que tenha muitos aí. Obrigado aí a todo mundo. E muito feliz de ter participado.
Maravilha. Olha, um grande abraço a todos. Até amanhã e André, até a próxima. Grande abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.